Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Hoje, na nossa turma G3, a nossa aula é de matemática, pessoal. Vem com a gente aprender. E a pergunta que eu sempre faço, você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Lara, eu sou professora de leitura aqui do Alicerce. Aparecer mais com a foto, ó. Vai aparecer mais com a foto? É. Ah, de óculos. Agora, vixi. Pessoal, hoje nós vamos aprender frações equivalentes e frações irredutíveis, ok? Vamos entender o que significam essas palavrinhas e não só isso, entender como que funciona na prática, mexer, trabalhar com essas frações. Por isso, pega aí seu lápis, seu caderno, sua borracha, para fazer suas anotações, para entender a aula, para a gente conseguir avançar, pessoal. Mas antes, como sempre, faremos o nosso momento de mindfulness. E hoje, gente, para o mindfulness, a gente vai usar uma técnica que a gente já usou aqui algumas vezes, ok? Eu acho que a Lara já usou uma vez, eu também já usei uma vez aqui nos mindfulness, tá? É a técnica da ancoragem, ok? Ancoragem. O que consiste a técnica da ancoragem aí, pessoal? Vocês viram aqui que tem uma imagem de um quarto aqui, né? Um quarto minimalista, aí, né? Um quarto bonitinho até. A ideia, gente, não é que você tenha um quarto igual esse, né? Mas que o ambiente onde você está, seja no quarto ou na cozinha, você repare as coisas que mais sobressaem aí. No caso dessa imagem, a gente percebe que o quarto todo é cinza, é fácil a gente olhar algumas coisas ali que estão destacadas em amarelo, né? As luminárias, almofada, a estantezinha aqui, ó, tem os pezinhos dela amarelo. Então, essas coisas chamam a nossa atenção por elas terem uma cor um pouco diferente, destacar aí no meio do cinza, tá? A ideia é essa, gente, que eu quero que vocês aí escolham, no mínimo aí, gente, 3 objetos dentro do seu ambiente aí, da sua sala, da sua cozinha, do seu quarto, que se destaquem aí, tá? Coisas aí que se destaquem no seu quarto. Eu vou olhar aqui no meu também. Tá. Uhum. Ok. Eu já encontrei 3 coisas aqui. Depois eu conto para vocês quais foram as 3 coisas que eu escolhi aqui. Nicolas, prestar atenção aqui, Nicolas. Já escolheu os 3 objetos do seu quarto aí? Minha cama. 3 objetos que se destaquem no seu quarto. Minha cama, meu videogame e o computador. Ok, legal. Boa. Pessoal, então vamos para o momento do mindfulness, tá? Feche seus olhos aí. Imagine, gente, esses 3 objetos, um de cada vez, não precisa imaginar os 3 juntos. Imagine os 3 objetos que você visualizou aí no seu quarto, tá? Começa a pensar aí na cor dele, né? Por que ele te chamou atenção aí, né? Será que foi a cor dele ou o tamanho dele? O que destacou os seus olhos? Qual foi o destaque dele? E pensa aí no formato desse objeto também, nos contornos, na profundidade, se ele tiver, né, algo desse tipo, nas dimensões dele. Imagine esse objeto aí claramente. E agora imagine ele no lugar onde ele está aí no seu quarto, sem olhar para ele, só na imaginação. Imagine ele no lugar onde ele está no seu quarto. Beleza? Pensa no próximo objeto agora, gente. Próximo objeto. Também pense na cor dele, no tamanho, nas dimensões.
E o que fez ele, qual foi o destaque que fez ele chamar a sua atenção? O que fez você pensar nele mais do que os outros? Também imagine ele sendo colocado aí no lugar onde ele, de fato, está no seu quarto. O último objeto agora, a gente pensa na cor dele, como é o formato, qual é o contorno, as dimensões, o tamanho, a disposição dele. Às vezes ele é mais estranho, né? Imagine onde ele está no seu quarto agora, em que localização do seu quarto ele está. Respire fundo pelo nariz, pessoal. Solte pela boca. Tente ter agora um panorama geral do seu quarto através desses 3 objetos, visualizando onde eles estão, e assim você consegue ver a distribuição deles aí dentro do seu quarto. Tente visualizar os 3 aí. Puxa o ar mais uma vez pelo nariz. Solte pela boca. Mais uma vez. Solte pela boca. Essa técnica serve para tirar a gente, às vezes, do mundo abstrato, do mundo dos pensamentos, e trazer a gente para a realidade, trazer a gente para o mundo concreto, gente. Pode abrir os olhos. Estamos preparados aí, gente, para mais um momento de aula. Pessoal, vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? Nós aprendemos os tipos de frações. Nós vimos as frações aparentes, nós vimos as frações próprias, as frações impróprias e as frações mistas. 4 tipos de frações aí a gente viu na última aula, ok? Importantíssimo vocês relembrarem desse assunto, gente. E hoje, pessoal, nós vamos usar como? No que a gente vai entender aí? A gente vai aprender o que são frações equivalentes e o que são frações irredutíveis, ok? 2 outros tipos de frações, mas na verdade não são exatamente tipos de frações, mas sim maneiras de lidar com as frações, ok? Subgrupo. Subgrupo. É tudo subgrupo, Caio. Subconjunto. Subconjunto. Tipo isso, Caio. Tipo isso. É tipo um subgrupo, na verdade. Estou fazendo uma matéria na faculdade super difícil. O nome dela é Teoria de Grupos. E tem a ideia de subgrupos, tem a ver. Repreendido. Arrependido. Quero nem pensar nesse trem. É legal, é legal. Vamos lá. Então, pessoal, equivalência de frações. Caio, lê pra gente aí o que é equivalência de frações? Vamos, let's go. Equivalência de frações. Uma propriedade interessante das frações é a equivalência, que é quando uma fração diferente da outra, em termos de números e gráficos, tem o mesmo resultado e representa a mesma área no gráfico. Essas frações podem ser reduzidas ou ampliadas entre si. Boa, Caio, muito obrigado. Então, olha aí, ó, gente, 3 palavras importantes aí: equivalência, redução e ampliar. Ok? É isso que a gente vai basicamente entender aí quando a gente falar de frações equivalentes. A primeira coisa, gente, é que frações equivalentes, perceba a ideia da chegança hoje. Eu perguntei o que você entendia quando você chamava uma coisa igual a outra. A equivalência não significa que ela é igual a outra. Olha aqui, ó. O Caio leu para a gente aqui que uma fração diferente da outra. Tá? Ó, uma fração é diferente da outra em termos de alguma coisa. Em termos do quê? Os números são diferentes, o gráfico é diferente, mas tem o mesmo resultado. E representam a mesma área no gráfico. É isso que a gente vai entender, essa equivalência aí. O que significa essas frações? Elas serem equivalentes porque elas têm o mesmo resultado, mas elas não são iguais, ok? Além disso, a gente vai perceber, através dessa propriedade, que a gente consegue ter mais 2 propriedades através dela. Sabendo que uma fração é equivalente, a gente pode ou reduzi-la ou ampliá-la. E a gente vai continuar mantendo a equivalência, mesmo que a gente tenha mudado essa fração. Tá?
Reduzir e ampliar uma fração é mudar ela, transformar ela. Mas mesmo que a gente faça essa transformação, elas continuarão equivalentes. Essa é a ideia. Tá bom? Juan, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Achei que você tinha ligado o áudio. Eu liguei sem querer. Ah, tá. Tranquilo. Então, vamos entender essa primeira parte aí. Vemos aqui, gente, ó, 3 frações equivalentes. O que significa os números serem diferentes? Olha lá. 1/2, ou seja, o numerador é 1 e o denominador é 2. A outra, 2/4. O numerador é 2 e o denominador é 4. E aqui temos 4/8, onde o denominador é 8 e o numerador é o 4, ok? Então, ó, percebam que são frações diferentes, gente. O numerador e o denominador são completamente diferentes. Mas essas frações são equivalentes, tá? Além disso, a gente consegue olhar para o gráfico aqui, ó. No gráfico do 1/2, nós temos 2 divisões e uma parte pintada, né? Como se deve ser. Na parte do 2/4, nós temos 4 divisões e 2 partes pintadas. E no 4/8, nós temos 8 divisões e 4 partes pintadas. Então, o gráfico, gente, em si, ele é diferente. Mas perceba que é sempre a metade do gráfico, né, que está sendo pintada. Ou seja, a área que está sendo pintada é sempre a mesma desse gráfico. Tá? Então, a equivalência, perceba, os gráficos são diferentes, os números são diferentes, mas tem algumas coisas aí que fazem essas frações serem iguais. O que faz as frações serem iguais? Além do gráfico que a gente viu aqui, que embora todos os gráficos sejam diferentes, sempre a metade deles está sendo pintada, o resultado dessas operações aqui de fração, ó, 1 dividido por 2, se você colocar na calculadora aí, você vai ver que é 0,5. 2 dividido por 4, se você colocar na calculadora aí também, você vai ver que também é 0,5. E se você fizer a divisão de 4 por 8, você também vai ver que o resultado é 0,5. Ou seja, o resultado da divisão aí é a mesma, gente. Eles representam, as 3 frações que eu mostrei para vocês, representam o mesmo número decimal. Tá? Então, é isso que faz a equivalência. Tá? Eles representarem o mesmo número, embora sejam frações diferentes. Representam o mesmo número. Qual número? 0,5. Tá bom? E a área é assim também. Tá? Funciona assim com a área também. Embora o gráfico seja diferente, né? As divisões sejam diferentes, as partes pintadas sejam diferentes. Quando a gente visualiza o gráfico, a gente percebe que esses gráficos ele tem uma semelhança. Todos eles estão pintados pela metade. Tá? Ou seja, a mesma área de todos os gráficos está sendo pintada. Isso significa que as frações são equivalentes também. Tá Por bom? isso que a palavra é equivalente. Isso, mano. Estou batendo nessa tecla para a gente entender, tá? Por isso, Então- na aula de projeto de vida, você falou imitar, né? Parecer, né? Por isso que é equivalente, né? Isso mesmo, Nicolas. Muito bom. Então, gente, olha lá. Então, já mostrei para vocês 2 formas de entender como que uma fração é equivalente. Tá? Ou você olha para os gráficos dela, ou você olha para o resultado decimal delas. Tá? Qual é o resultado decimal dessa divisão? Poxa, mas você vai falar para mim, poxa, professor, mas isso aí toda vez eu tiver que dividir o número para ver qual que é o resultado decimal. Ou se toda vez eu tiver que desenhar o gráfico, não vai demorar demais eu ficar vendo se uma fração é equivalente ou a outra e tudo mais? Aí eu digo para você, sim, vai demorar muito para fazer isso. Por isso, tem um teste rápido. Olha aí, o professor sempre vem com um teste da manga aqui, ó. Um teste rápido para vocês compararem a equivalência entre 2 frações. Tá? Então, como que eu posso saber rapidamente se 2 frações são equivalentes ou não? Nós vamos Posso aí... dar uma... Pode falar, Juan. Posso dar um palpite? Dá um palpite. Gosto de palpites. Sendo os números pares ou não? Tem nada a ver. Não é isso. Os números não tem nada a ver, não. Não. Tem nada a ver. Mas foi uma boa análise a sua. O que você está enxergando? O que eu estou vendo que você enxergou aí nas frações aqui?
Você percebeu que o número 1 aqui, que o numerador da primeira fração e da segunda fração, né? Vamos supor as duas aqui. O numerador da segunda fração é o dobro da primeira. E o denominador também é o dobro da primeira. Não é isso que você viu? Ó, 2 é o dobro de 1. 4 é o dobro de 2. Né? Então, ou seja, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Né? É isso que fez uma fração se transformar na outra. Foi um fator. No caso aqui foi o fator Exato. 2. Eu ter multiplicado por 2 a fração de cima, né? O numerador e o denominador, me deu a fração de baixo. Tá? Você percebeu uma coisa aí que eu ia falar no próximo slide, mas é interessante você ter percebido já. Tá? Não é coisa Frações... boa, né? Ó, que coisa boa. Tá adiantando a aula. Isso que é bom. Isso sempre vai acontecer com frações equivalentes. Elas sempre vai ter um fator que está multiplicando elas. No caso aqui dessas frações aqui, é o número 2. O número 2 está multiplicando a fração de cima para se transformar na fração de baixo. Tá bom? Nesse caso Saúde, aqui. professora. Espiou. Mas existem outros casos, outros fatores que podem multiplicar uma fração e ela se transformar em outra, tá bom? Vamos lá, vamos para o teste, gente. Além desse que o Juan nos mostrou aqui como fazer, vamos ver outro teste aqui. Olha lá, um teste rápido para comparar a equivalência entre duas frações é a multiplicação cruzada, gente. Então, vamos supor que eu tenha duas frações aí. A fração 2/5 e a fração 4/10. Como que eu faço para saber se essas duas frações são equivalentes? Eu vou multiplicar cruzado, gente. Deixa eu fazer o sistema de cores aqui que ele ajuda. Eu vou multiplicar cruzado. Cruzado como? O 2 vai multiplicar lá embaixo, ou seja, o numerador de uma fração vai multiplicar com o denominador de outra. Tá? E o denominador de uma fração vai multiplicar com o numerador de outra. Então, o 5 que está embaixo vai multiplicar com a parte de cima da outra fração, que é o 4. Tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu mudar de cor de novo. Olha aqui, ó. 2 vezes o 10, né, olha lá, flechinha azul. 2 vezes 10 é igual a 20. Tá? E a flechinha verde agora. A multiplicação cruzada do 5 vezes o 4. 5 vezes o 4 também é 20. Quando os resultados forem iguais, pessoal, essa fração é equivalente. Tá? Então, vou colocar EQ aqui, ó. Equivalente. Tá bom? Então, quando a gente multiplica cruzado e os resultados são iguais, essa fração é equivalente. É o teste mais rápido possível. Quando a gente muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Quando a gente multiplicar cruzado, pessoal, olha lá, ó. 3 vezes 3 dá 9. 7 vezes 7, 49. Poxa, multipliquei cruzado essas duas frações aí. O 3/7 e o 7/3. Multipliquei cruzado essas duas frações e os resultados, olha, foram diferentes. Tá? Então, olha aqui, ó. Essa aqui é o que importa, ó. Os resultados foram diferentes. Como foram diferentes, não é equivalente. Tá? Uma fração não é equivalente à outra, porque o resultado da multiplicação cruzada foi... O resultado da multiplicação cruzada aí foram diferentes, não foram iguais. Tá bom? Então, a de cima é equivalente, a de baixo não é equivalente. Vou colocar as corzinhas aqui, só para vocês... Vai ficar fácil aí de visualizar. Vocês comparam com as cores aí, né? Os resultados aí. Então, ó, um resultado deu 49, o outro deu 9, então não são iguais os resultados, logo, essas duas frações não são equivalentes. Pessoal, eu não lembrava dessa multiplicação cruzada. Pois é, eu também não.
Quando eu estava Eu preparando lembro a que o aula, senhor tava tinha parando. ensinado quando era o alicerce com aquela outra Lara. Sim, então, Facilita Eu lembro que demais a cada vida. facilita, muito rápido, para um subgrupo, no Meet ainda, a gente era do Meet. no Meet. Ah, é verdade, eu lembro disso. Então, o fato é que eu também não lembrava, eu sempre fazia equivalência de frações do método ali que o Juan falou. Achar um fator. Era essa maneira aqui. Dá para tentar reduzir também as frações até chegar Vai irredutível. reduzindo até chegar, mas, né, é um trabalhão. Isso aqui é muito Uhum. rápido. Você consegue comparar duas frações rapidinho. Cruzou, Rapidamente. acabou. Uhum. Então, gente, deixa eu tirar um print aqui para vocês. Na verdade, vou deixar os nossos printeiros oficiais aí. Opa! Tira print para a gente dessa tela aí e manda para a gente lá no grupo. Que daí a gente passa para o próximo. Pena que não é ainda Pode eu, passar, né, pode professor? passar. Queria tirar print. Tranquilo, Nicolas. Obrigado, Caio. Tira, Nicolas. Já tirou, então deu boa. Que inveja. Então, deixa eu apagar aqui. O quê? Bom, Agora o dá quê? para eu tirar print, porque eu tô no computador. beleza. O próximo você tira, então, Nicolas. Esse aqui que o Beleza. Caio tirou. Tá aí, eu mandei. Mandou. Boa, Caio. Obrigado. E agora vamos para o próximo slide aqui. Então, pessoal, olha lá. Ó. Redução e ampliação de frações, ok? Então, Juan, leia para a gente o quadro azul aqui. Geralmente, o que faz uma fração ser equivalente a outra é o fator de multiplicação ou divisão. Quando reduzimos a fração, ela é dividida por um fato. Quando ampliamos uma fração, ela é multiplicada por fato. Boa. É fator. Um fator. Então, a gente entendeu no primeiro slide o que é equivalência de frações. Né? Então, a gente entendeu como ver que uma fração é equivalente a outra, o que ela é, o que faz ela ser equivalente a outra e tudo mais. Como testar isso, né? Mas, gente, a gente também falou de duas coisas. A gente falou sobre reduzir e ampliar frações. E a gente falou que toda fração equivalente pode ser reduzida ou ampliada entre si. Ou seja, todas as frações que fazem parte da família de uma redução ou de uma ampliação são equivalentes entre si. Então, aquele slide anterior lá, aqui, ó, 1/2, 2/4, 4/8, todas elas podem ser reduzidas entre si e todas elas podem ser ampliadas entre si, tá? Porque ela gera uma família de frações equivalentes, tá bom? Então, é isso que está falando aqui. E o que faz essa família? O que cria essa família de frações equivalentes? É um fator, gente. Um fator é um número, ok? Um fator é um número. Um fator é um número de multiplicação ou divisão. Então, ó, quando a gente precisa reduzir uma fração, a gente divide por um fator. E quando a gente precisa ampliar uma fração, a gente multiplica por um fator. Tá? Então, ó, por exemplo, redução de fração. Ó, fração reduzida. Eu tenho uma fração muito grande e eu dividi em cima e embaixo por um mesmo fator, no caso aqui, ó, 2. Dividi, ó, 24 por 2 deu 12. 108 por 2 deu 54. Então, eu reduzi a fração 24 108avos para uma fração mais simples, 12 54avos. Qual fator eu usei de divisão aí? Então, estou reduzindo, estou dividindo. Reduzir é dividir, tá? Então, qual fator eu usei? O 2. Eu olhei aqui, eu vi que eu posso reduzir mais um pouco. Então, olha lá, para reduzir mais um pouco, eu vou dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 dá 6. 54 dividido por 2 dá 27. Então, a minha fração agora, que era 12 54avos, reduzida por um fator 2, se tornou 6 27avos dessa tela.
Última tela, gente, para a gente ir para o intervalo, Caramba, tá? professor. Última tela para a gente ir para o intervalo. Vou pedir para a Letícia ler para a gente esse quadro azul, Letícia. Posso ler? Pode ler. Tá bom. Fração irredutível. Aprendemos que um único número racional pode ser representado por diversas formas, chamadas de fração equivalentes. Porém, às vezes, para substituir todas as frações equivalentes, temos que escolher uma em especial, a fração irredutível, que recebe esse nome quando o máximo divisor comum, MDC, entre o numerador e o denominador é igual a 1. Eu amo MDC. Boa. Muito obrigado, Letícia. Então, gente, olha que interessante. Quando que uma fração é irredutível? Quando o MDC entre elas é 1. Tá? Ou seja, não existe nenhum divisor que divide elas duas ao mesmo tempo. Tá? É de outra forma que eu falei antes, só que falando matematicamente, né, o MDC é igual a 1, é a mesma coisa que falar que não tem divisores, um único divisor que divide as duas ao mesmo tempo. Tá? E essa fração irredutível, ela é legal de trabalhar, gente, justamente porque, como existe uma família de frações equivalentes, né, e existe, às vezes, frações que são muito grandes, às vezes é mais fácil trabalhar com as frações mais pequenininhas. Tá? Então, em vez de você trabalhar com uma fração muito gigante, acha a fração irredutível, ou seja, reduz ela até não poder mais reduzir, e daí trabalha com a fração reduzida, que é muito mais fácil. Tá? Então, olha lá. Na prática, uma fração irredutível significa que é a fração onde não se é possível dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, de modo que cada um deles continue inteiro. Ok? Então, olha lá. 2/4 dividido por 2 em cima e embaixo dá 1/2. E agora essa fração ficou irredutível. Tá? Eu reduzi ela até não dá para reduzir mais. 6/4 dividido por 2 em cima e embaixo, 3/2. Agora ficou reduzida. 9/6 dividido por 3, 3/2. Agora ficou irredutível, tá? Então, essa maneira aqui da gente... quando que a gente vai saber que ela é reduzível? Quando ela é irredutível, quando ela não der mais para reduzir, tá? Ou você faz o MDC, ou você acaba visualizando que não tem um número que eu consiga dividir o 2 e o 1 ao mesmo tempo aqui, de forma a reduzir a minha fração, tá? Então, isso aqui, gente, vocês têm que ter lá uma boa lembrança do que é MMC, MDC, tá? A gente teve aula sobre isso, então é importante. Então, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. No. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o intervalo, então, vamos dar uma descansada. Bora lá, pessoal, vamos voltando. Vamos lá, gente. Henrique Peixoto, lê para a gente esse quadro azul aqui. No bloco anterior, vimos como simplificar uma fração através de redução de fração, dividindo por um mesmo número no numerador e denominador, porém, usando decomposição em fatores primos. É possível reduzir uma fração à sua forma irredutível muito mais rápido. Boa, obrigado, Henrique. Então, olha lá, para isso, gente, basta decompor o numerador e o denominador em fatores primos. Depois a gente corta o que for igual em cima e embaixo. Daí volta para a multiplicação, tá? Basicamente, a gente decompõe o número, corta o que for igual e compõe o número de novo, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui como que faz isso. 2 exemplinhos aqui, ó. 3/9, gente. Vamos decompor os dois números aí. O 3, pessoal, a decomposição dele é o próprio 3 vezes 1, né? Não tem decomposição, na verdade. E o 9, gente, se for olhar lá na tabuada, é 3 vezes 3. Tá? Então, decompus o número aí. O que eu posso cortar aqui, gente? Eu posso cortar o 3. Né? Eu posso cortar o 3, que são igual aqui, ó. Um igual em cima e igual embaixo. Não vou cortar todos os 3, porque daí tem que ter 3, tem que ter par, entende? A gente vai cortar aqueles que são que tem parzinho entre eles. Então, tem 2 3, um 3 embaixo e um 3 em cima, eu cortei. Sobrou o quê? Sobrou um em cima e um embaixo. Então, é esse que vai ser o meu resultado. Ó, sobrou um em cima, o 3 embaixo, 1/3. Pronto, reduzi essa fração
fatores primos. Isso aqui eu usei, no fundo eu usei MMC, né, gente? O MMC entre 3 e 9. Divide por 3, aqui dá 1, aqui dá 3. Pronto. Aqui, ó, 1 e 3. Eu usei MMC, né, no fundo. Mas eu usei de forma mais rápida. Então, 16 aqui, gente. 16 é 4 vezes 4, então é 2 vezes 2. Não dá para colocar mais um 3 ali no MMC, não? Vezes 2 vezes 2. Ah, sim, mas é que eu reduzi aqui só para saber. Essa redução aqui era só para saber quem eram os numeradores. Eu vou colocar mais um 3 ali, se eu quiser completar o MMC, né? Ah, tá. Mas aqui era só para ver quais os números que iam ser o denominador e o numerador, entendeu? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a minha decomposição aqui em cima é assim. E aqui, gente, 2 vezes 10, e 10 é 2 vezes 5, então é 2 vezes 2 vezes 5. Se quiser usar o método do fatores primos aqui, você coloca 16 e 20. Ok? Olha lá, divide por 4, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 5, né? Tem essa maneira aqui. Então, ó, 4 quintos. Basicamente, essa vai ser a nossa fração, 4 quintos. Tá? Mas, ó, eu poderia fazer aqui o corte, ó. Cortei um 2 com 2 de baixo. Cortei o outro 2 com 2 de baixo. Aqui em cima, ó, sobrou 2, 2. Então, 2 vezes 2, 4. E aqui sobrou só o 5. Então, é 4 quintos mesmo. Tá? Posso usar aqui, ó, fazer o MMC, né? Decomposição por MMC. Ou posso fazer aqui dessa maneira aqui que eu expus para vocês. Decomponho o número, corto os igual, componho de novo o número, 4 quilos. Beleza? Duas maneirinhas aí para vocês fazerem a redução aí de maneira mais rápida, mais prática. Perceba que a gente chegou já na mais reduzida, né? As duas ali, a fração mais reduzida. 4 quintos é a fração mais reduzida possível ali. 1/3 é a mais reduzida possível. Não tem outra que seja mais reduzida. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui era só para vocês lembrarem um pouquinho como usar o MMC para reduzir frações. Vamos para a atividade. Gente, a atividade será o seguinte, olha. Será dividido em 3 grupos. 3 grupos não, 2 grupos, na verdade, gente. Eu falei errado aí. 2 grupos, tá? O verde está muito grande, né? Ah, sim. Mas é que não é competição, né? Fiquem tranquilos. É só uma divisão aí para saber quem que vai fazer cada exercício. Todas as atividades serão feitas individualmente. Então, o grupo verde, gente, olha lá. Caio, Henrique Peixoto, Maria, Nicolas, Cauã, com N, né? Arthur, o Cauã antigo. Arthur, o Juan e a Samile, no grupo verde. No grupo roxo, o Henrique Queiroz, a Letícia, a Camila, a Ana Sofia e o Cauã com o acento, o Cauã novo. Tá? Cauã depois de Cristo. Cauã antes de Cristo, Cauã depois Cauã de antes Cristo. de Então, olha lá, gente. A equipe verde fará a atividade que tiver com a borda verde. A equipe roxa fará a atividade que estiver com a borda roxa. E a atividade vermelha, todos os alunos farão. Tá? Então, terminou a sua verde, né? Vamos supor, você é da equipe verde. O Caio, por exemplo, o Caio é da equipe verde. Terminou a verde, faz a atividade vermelha. Tá? Então, faz a verde primeiro, depois faz a atividade vermelha. Uai, é roxo e vermelho ou verde e vermelho? No teu caso, é verde e vermelho. No caso Tá. da Letícia, por exemplo, é o roxo e o vermelho. Tá? Ah, Todo tá. mundo vai fazer vermelho. Mas daí a sua equipe, você faz a tua cor também. Então, no caso aqui, você é verde, você faz a tua atividade verde também e depois faz a vermelha. Tá bom? Então, vamos lá?
Tá aí, ó, pessoal. Exercício tranquilo. Ó. Torna as frações irredutíveis. 2 fraçõezinhas aqui, torná-las Pera, irredutíveis. só pra confirmar mesmo, eu vou fazer o verde e o vermelho. Você vai fazer o verde e vermelho, cara. Isso mesmo. Ótimo. Vou mandar um print lá para vocês dos grupos lá. Daí, a Meu Deus, vermelha, tem de todo mundo... fração. A vermelha, todo Olha o mundo vai tanto fazer, que tem tá? no vermelho, mano. A vermelha é só para a gente achar as frações equivalentes. E a roxa, gente, a roxa vocês vão ampliar as frações. Então, você precisa pegar ela e deixar ela ampliada, tá bom? Fazer uma fração equivalente a essas aqui, só que ampliada. Daí vocês enviam a resposta no privado aí para mim e depois a gente vai corrigir junto. Pessoal, peço que vocês façam aí, tá? Não se enrolem, porque eu pretendo ainda jogar um joguinho com vocês antes do intervalo. Antes de acabar a aula. Tá bom? Maria, essa atividade que está na tela aí, eu mandei lá no grupo o nome de quem vai fazer cada atividade. Você vai fazer a atividade verde e a vermelha, ok? Letícia, eu não entendi. Você falou a atividade. Não entendi. Foi porque a Ana Catarina para fazer o quê? Ela perguntou no chat o que era para fazer. Eu falei, Ah, você estava respondendo ela, entendi agora. Beleza. Obrigado. Eu mandei pro senhor agora com a fração. Irredutível. Reduzida. Reduzida, vamos lá. Tá. A primeira tá certo, a segunda não. Como eu imaginei. A segunda, lembra que a gente usa o MMC, mas a gente não completa o MMC. A gente vai fazer até onde dê para dividir os dois pelo mesmo número. Tá? Sei. Então... Calma aí, eu acho que vou mandar aqui no chat. Não é fácil do que ficar tirando foto. Eu queria te mostrar o procedimento, então... Então seria essa a resposta? Não, né? Tá, essa é a fração, né? Como que é a redução dela? Então... Calma. Aguenta aí. Vou ter que fazer de outro jeito, já que eu fiz com 3. Tem que fazer de outro jeito. Você tomar esse iogurte, você quer iogurte natural, eu vou fazer igual minha mãe. Vou comprar um leite, vou Ô, professor. Oi. Eu mandei aí o resultado da primeira questão. Não tá certo, né? Tô brisando. Deixa eu ver. Não tá certo. Eu fiz no caderno errado. Eu coloquei 9 no lugar do 4. Oxi. Henrique, então tá certo? Tá certo. Eu já gente. fiz, já. Tá certo, seu sim. Pessoal, vamos corrigir, senão não... Nossa, meu Deus do céu, a hora voa aqui, gente. Como é que pode? Isso, calma. Juan, quer dizer, agora tá certo. Não. Aí o de cima, no caso. Tá bom. O do lado. Calma aí. Agora esclareceu minha mente. Eu tava mal treta com a... Tá. Uma coisa que eu não sei se você... A outra não tá certa.
Uma coisa que eu não entendi, pessoal, que teve algumas questões aí que vocês estão me enviando a resposta. O resultado o resultado da divisão aí, né? Vocês estão me mandando o número decimal. Mas não era isso que estava pedindo. Não estou pedindo o resultado decimal das questões aí. Eu só estou pedindo, na casa da vermelha, para encontrar as frações equivalentes. Tá? Qual que é igual aqui, quais são as equivalentes aqui. E na atividade roxa, é para você ampliar essa fração. Então, só multiplicar por um fator. Qualquer fator. Tá? Eu vou corrigir com vocês aí, gente. Vamos lá. A verde, gente. A verde era simples aí. Oh, meu Deus. Era verde. Uma coisa que não entrou na minha cabeça foi isso, mano. Sei Vamos lá. A verde eu precisava reduzir as frações, gente. Tá? Como que reduz frações? Mostrei aí várias técnicas. Uma é encontrar o fator que multiplica elas aí. A outra é fazer o MMC, gente. Tá? Então, vou fazer a da primeira lá. O MMC do 2 e do 4. Tá? Do 2 e do 4, ó. Divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Agora, pessoal, perceba que eu não posso dividir um número aqui que divida os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou parar por aqui. E a fração irredutível aí dá 2 quartos é 1 meio. Tá? Eu poderia fazer o seguinte, 2 quartos, dividir por 2 em cima e embaixo. Tá? Ia dar do mesmo jeito, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 também dá 2. Pronto, dá a mesma coisa. Eu poderia fazer também por... Era só fazer isso. Era só fazer isso. Poderia fazer também por decomposição, olha lá. Ó. 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, e 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Tá? Cortava os números iguais aqui, ó, 2 com 2, sobrou 1 e 2. Então, sobrou 1 em cima e 2 embaixo. Reduzida a fração, tá? Não tinha erro. Vamos ver a próxima agora. Fazendo... Deixa eu apagar essa linha aqui, fazer menor ela. Para eu poder fazer aqui, ó, a 9 com o 12. Tá? Ó, dividindo os dois por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Percebam, pessoal, que eu posso continuar o meu MMC? Posso, mas não adianta, porque eu não vou poder dividir os dois números por um mesmo número. Se eu dividir por 3, eu vou só estar dividindo 3. Se eu dividir por 2, eu vou estar dividindo só o 4. A ideia não é essa. A ideia é dividir os dois números por um único número. Então, a gente tem que parar por aqui. A redução de 9 sobre 12 é 3 quartos. Tá? Eu poderia também fazer de outra forma. Poderia aqui fazer essa decomposição aqui, ó. 9 sobre 12 é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? O 9 é 3 vezes 3, e 12 é 3 vezes 4. Né? Decompus os dois números. Corta em cima e embaixo aqueles que estão igual. Então, 3 com 3 aqui. Sobrou 3 quartos. 3 quartos. Pronto. Tá? Finalizei aí a minha brincadeira aí. Essa era a resposta, então, da verde. Eita, pessoal, não vai dar nem para jogar joguinho. Vamos aí. A resposta da vermelha, gente. Eu vou dar a resposta, vocês testam depois, ok? Vou colocar de cores iguais aí, ó. Não, vou colocar aqui, ó. 4 sétimos. 4 sétimos era igual a 12/21. Tá? São frações equivalentes. Como que faz o teste? Multiplica cruzado e vê se dá o mesmo resultado. Deixa eu ver. Outra que é igual. 1 meio é igual a 3 sextos.
multiplica cruzado, você vai ver que as duas são iguais. Tá? Então, foi essa e essa já foi. Outra que é igual, 9/5 é igual a 18 sobre 10. Tá? Multiplica cruzado, você vai ver que os resultados vão ser iguais. Né? Ou você vai ver aqui a redução, né? 18 sobre 10 dividido por 2 dá 9/5. Faz a maneira aí como você faz. 2/4 é equivalente a 4/8. Multiplica cruzado, que você vai ver usando a técnica aí. Tá? E, por fim, 4 sobre 12 é igual a 1/3. Tá? Multiplica por 4 em cima e embaixo, 1/3. Olha lá, 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. São equivalentes. Tá? Então, tirem um print dessa tela aí para vocês testarem depois, ver se é isso mesmo que o professor falou, entendeu? Ver se vocês estão... para ver se vocês entenderam o que significa, como faz o teste. Essa questão aqui era fácil, gente, porque era só fazer o teste. Fazia o teste ali da multiplicação cruzada, deu diferente, não é. Deu igual, é. E daí vocês iam eliminando assim. Eu fiz mais rápido porque eu consigo ver de maneira mais rápida como quando elas são equivalentes. Né? Todas elas aí, a equivalência ali, o fator de equivalência, ou é 2 ou é 3. Então, tá fácil identificar aí as equivalências, tá? Vamos lá para a próxima. A roxa, gente, amplie as frações por pelo menos um fator. Então, era você escolher um fator qualquer, tá? Para você ampliar essas. Então, aqui, ó, vamos supor que eu amplie por 2. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo a 2/5, né? Vou fazer aqui para fora do quadro. Ó, 5/4, né? Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, ó, 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 2 dá 8. Ponto. Está amplificado. Essas duas frações são equivalentes. 7/8, eu vou... Por 10, por 10. Por 10, vamos lá, por 10. Boa. Vamos ampliar por 10. Então, o fator escolhido aqui é o 10. 7 vezes 10 dá 70. 8 vezes 10 dá 80. Pronto. Ampliado. Filé, gente. Fácil demais. Tá? Isso aqui é interessante, gente. Ter dado 10/8 aqui, 10/8 não, 70 sobre 80 aqui, né? 70 80avos, que vocês percebem que basta cortar o zero que a gente volta para a fração anterior, né? Se a gente eliminar os zeros aqui, ó. Opa! Se a gente eliminar os zeros aqui, a gente volta para os 7/8. Isso só dá para fazer quando tem zero, tá? A gente consegue cortar os zeros. Para simplificar a fração. Bom, essa parte era isso, gente. A nossa retrospectiva é uma brincadeira de bingo. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. 5 sobre 25, gente. 5/5. 5/5 é esse... 5/5 não, 5/25avos. Não é 5/5. 5/25avos. 5 sobre 25. E aí? Qual dessas que está aparecendo aí é uma fração equivalente a 5/25? Eu acho que tem duas. Será que tem duas? Acho que sim. É verdade. Não sei.
Vou te mandar pelo É verdade, privado. verdade. Tem duas. Espera, deixa eu ver. Ah, tem duas. Deixa eu ver. É, tem duas mesmo. Acabei de perceber. Então tá fácil. Tem duas. E aí, alguém conseguiu? Deixa eu ver. É. Verdade. Então tem mais lá. Essa aí que você mandou eu não tinha visto. Tem mais, inclusive. Tem Que é outra? equivalente. Tem outra. Deixa eu olhar, que eu também não vi. Oxe, qual é a outra? Deixa eu ver. Ah, tá. Não, mas ela. Ah, tá. É que no meu quadro tá aparecendo completo. Ah, Entendeu? entendi. É uma que tá aqui, assim, ó. Tá nesse quadro aqui. É por isso que eu achei que tinha mais uma, mas ela tá aqui. E aí, gente? Ninguém? Ninguém? Ninguém. Ninguém? Então, gente, ó, esse 5 sobre 25, vocês testem lá multiplicando cruzado, né? Mas aqui, ó, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, olha lá, 5 vezes 10 dá 50. 25 vezes 10 dá 250. Então, aqui, ó, 50 sobre 250. É a fração equivalente. Então, essa aqui, ó, essas duas aqui, ó. Tá bom? Vou jogar mais uma aí. 3 nonos. 3 nonos. Uma fácil aí. 3 nonos. Vamos ver se vocês conseguem achar uma fração equivalente a 3 nonos. Acho que só tem uma. Eu acho que também só tem uma. Sabe qual, me dizer qual que é, Letícia? Ai, professor, calma, eu tô pensando aqui, calma. Eu acho que na minha cabeça só tem uma aí, olhando assim as alternativas. Só tem uma. E aí? Seguiram, não conseguiram? Olha lá, veja um número, gente, que seja que ele tenha que ele seja múltiplo em cima e embaixo desses dois números aqui, ok? Boa, Camila. Camila acertou aí, gente. Camila acertou. 9 sobre 27. Então, olha lá. 3,5 é equivalente a 9 sobre 27. Ou 9,27 avos. Essas duas são equivalentes, tá? Não vai dar tempo da gente continuar brincando, gente, porque, né, vai demorar. Eu vou mandar esse quadro completo para vocês lá e vocês podem daí, vocês verem quais são as cartas aí que são equivalentes umas às outras. Acho que é válido vocês brincarem sozinhos daí. Vocês vão Ah, ver mas um... a 5 sobre 25 também era equivalente a 30 sobre 150. Ah, sim, é verdade. Se você multiplicar aqui, ó, por 6, gente, multiplicar 5 por 6 dá 30, 25 por 6 dá 150. Só que aqui na composição das cartas, a fração equivalente da 30 por 100 aqui tá aqui, ó. Que é vezes 2, ó. Né? Fazendo vezes 2, também é equivalente aqui, ó. 15 vezes 2 dá 30, 75 vezes 2 também dá 150. Então, as duas são equivalentes, ou seja, isso aí é uma família
de equivalência, né, gente? Uma família de frações equivalentes aí. Vamos voltar para a apresentação aí. Então, hoje, pessoal, nós aprendemos sobre equivalência e redução de frações. Entendemos aí como reduzir frações e o que são frações equivalentes, ok? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. Tudo filé, tudo tranquilo. Pessoal de casa, ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicercedu. Algum líder irá te responder, sane as suas dúvidas, manda foto, vídeo, desenho das suas atividades, vai ser muito bem-vindo. Nos vemos, então, pessoal, na nossa próxima aula.